biodiversidade se escreve com B9, com Rachel e Andy. Vamos começar apresentando a política de biodiversidade do BID B9. A primeira leitura pode ser confusa, mas há algumas palavras que são realmente importantes para compreender a política, e estas são as palavras que serão tratadas nestes vídeos. Primeiro, o que significa habitat natural crítico e habitat natural? Como sabemos o que nós temos e onde estão? O termo habitat natural crítico é aplicado a dois diferentes tipos de sistemas. Pode ser aplicado a áreas protegidas existentes e propostas. Além das áreas protegidas no plano nacional, estes habitats também incluem sítios Ramsar, para a conservação de áreas úmidas e de espécies migratórias, sítios do patrimônio mundial e áreas centrais de reservas da biosfera. Também pode ser aplicado a áreas que não gozam de proteção, mas que tenham alto valor de conservação. Essas áreas incluem áreas-chave para a biodiversidade, áreas importantes para aves, sítios da aliança para extinção zero, assim como áreas e rotas importantes para espécies migratórias. Mas o que são exatamente essas áreas? Áreas-chave para a biodiversidade são áreas consideradas muito importantes para a biodiversidade por conterem espécies ameaçadas da lista da IUCN, espécies raras e ecossistemas únicos. Áreas importantes para aves são identificadas como muito importantes para a conservação de espécies de aves. Grande parte das Bahamas é considerada área importante para aves por causa deste belo ganso, porque é um dos únicos lugares do mundo onde ele procria. Sítios da Aliança para Extinção Zero são áreas que contêm a única população conhecida de uma espécie. Um exemplo é um pequeno fragmento de floresta no Chile, onde vive esta rã. Espécies migratórias recebem atenção especial nesta categoria de habitat natural crítico, porque não obedecem a fronteiras. Elas necessitam sítios para construir seus ninhos e sítios para alimentação, além de um caminho entre eles. Por causa disso, essas espécies são vulneráveis a mudanças em qualquer desses aspectos, e a totalidade de seu habitat é definido como habitat natural crítico. Habitat natural é outra categoria importante para a política. Habitat natural pode ocorrer em qualquer lugar que ainda é natural, incluindo áreas que provêm serviços ecossistêmicos, assim como aqueles que permitem que outras áreas funcionem naturalmente. Por exemplo, um corredor ecológico. A política mostra muitos exemplos de habitat natural, mas a lista não é exaustiva. E habitat natural pode também ocorrer em áreas não incluídas na lista. Então, como sabemos onde estão os habitats naturais críticos e os habitats naturais? O BID tem sua própria ferramenta de mapeamento contendo camadas de informação espacial sobre todas as categorias que acabei de mencionar. Nós podemos identificar a localização do projeto e as áreas de impacto direto e indireto, e ver como elas se sobrepõem com os tipos de área que nos preocupam. Toda esta informação está disponível gratuitamente e também pode ser encontrada em diversos sites da internet. Isto é uma primeira aproximação para nos dar uma ideia dos impactos potenciais que um projeto poderia ter. Como exemplo, vamos olhar para um projeto no Equador, um programa de captação de água para comunidades e para irrigação. Nós podemos ver que a área de captação está dentro de uma área protegida e também de uma área-chave para a biodiversidade. Vamos olhar o lugar em detalhe, usando outros recursos online, que serão mostrados no final da conversa. Para esta área, o site Planeta Protegido tem bastante informação. Ele contém uma lista das espécies que foram registradas na área protegida, incluindo várias espécies de rãs que constam na lista vermelha da IUCN. Essas são particularmente importantes na nossa política. Vamos olhar para uma das espécies de rã que está criticamente ameaçada, Antelopus petersi, inclusive para o mapa de sua distribuição. Ele mostra que a rã é muito rara, mas na escala do Equador, ela tem distribuição ampla e não está restrita a esse único lugar onde está o projeto. Olhe este website com muito mais informação sobre as espécies que ocorrem nesta área protegida. Como você pode ver,
A internet tem muita informação útil que pode nos ajudar a entender melhor a biodiversidade do local de um projeto antes mesmo de irmos até lá. Ao considerar o habitat natural, precisamos lembrar que incluem os lugares que fornecem serviços ecossistêmicos. Então também precisamos entender quem são as pessoas que usam o lugar, uma vez que serviços ecossistêmicos são úteis para nós, serviços de provisão, culturais, de suporte e de regulação. Então, nós precisamos considerar o contexto mais amplo de como as pessoas usam o ambiente, e não apenas as comunidades locais que dependem diretamente do lugar para água, solo, lenha e valores culturais, mas também outras partes interessadas em um contexto mais amplo, as prioridades do governo para a regulação do clima e da água, turismo, empresas privadas que precisam de água para a prevenção de escorregamentos de terra e assim por diante. Vamos voltar para o exemplo do Equador. Podemos ver que esse sítio é um habitat natural crítico, já que está em uma área protegida em uma área-chave para a biodiversidade. Há espécies ameaçadas de anfíbios e a área faz parte de um importante corredor ecológico entre dois parques nacionais, Lhangantes e Sangay. O lugar está em uma bacia hidrográfica florestada e a cobertura florestal a montante do local de captação de água é importante para assegurar que os serviços ecossistêmicos sejam fornecidos para as comunidades adjacentes. Tivemos sorte com o nosso exemplo porque o projeto está em uma área que foi bem estudada. Normalmente não é assim. Ainda há muito a aprender sobre biodiversidade, especialmente na América Latina, uma das áreas mais biodiversas do mundo. As bases de dados que apresentamos não são perfeitas e não existem para todos os lugares. Então, devemos lembrar que mesmo que o local do projeto não pareça, à primeira vista, ser um habitat natural crítico ou habitat natural, de acordo com os mapas, ainda é útil pedir a opinião de especialistas. Pode acontecer que uma área não tenha sido bem estudada, o que quer dizer que há pouca informação disponível sobre ela. E não que não é importante. Especialistas em biodiversidade gostam de ser consultados, então use este recurso valioso.